planeta Terra, envolto em mistérios e incertezas, carrega uma verdade inegável. Eventualmente chegará ao seu fim. Mas, e se esse fim estiver mais perto do que pensamos? Recentemente, declarações vindas de Israel têm provocado debates e inquietações globais, sugerindo que talvez tenhamos pistas sobre o cronograma deste evento cataclísmico. Ao longo da história, várias tradições religiosas têm compartilhado profecias sobre sinais que antecederiam o fim dos tempos. Essas profecias despertam curiosidade e questionamentos. Quais seriam esses sinais? Uma das mais comentadas é a profetizada segunda vinda de Jesus Cristo. Essa revelação é tão surpreendente quanto inesperada, causando espanto e reflexão em muitos. Junte-se a nós nesta emocionante jornada enquanto exploramos mais a fundo essas descobertas que têm chamado a atenção de todo o mundo. Justo quando pensávamos que a pandemia levou embora toda a loucura, o mundo ficou ainda mais estranho. Aparentemente, cristãos, muçulmanos e budistas têm previsto algumas profecias que remontam a centenas de anos atrás. Embora possam parecer apenas antigas narrativas para alguns de vocês, algumas dessas profecias começaram a se concretizar. E para ser honesto, está ficando um pouco assustador. Então, quais são essas profecias? Cristãos, muçulmanos e judeus consideram Israel, uma nação no Oriente Médio às margens do Mar Mediterrâneo, como a Terra Sagrada. Sua capital, Jerusalém, abriga a maioria de seus locais sagrados, incluindo o Monte do Templo, o Muro das Lamentações na Cidade Antiga e o Monte Sião, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Israel é reverenciado como uma terra santa, enquanto Jerusalém é tida como cidade sagrada. Para os cristãos, é o lugar onde ocorreu a vida e a morte do Filho de Deus. Jesus, conhecido como Hazrat Isa no Islã, também ocupa um lugar de destaque como um dos mensageiros de Alá para os muçulmanos. Conforme registrado em seus livros sagrados, algumas das profecias devem se cumprir para marcar a segunda vinda de Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia faz menção do primeiro templo já erguido, conhecido como o Templo de Salomão. O rei Salomão construiu esse templo no que hoje é conhecido como Monte do Templo em Jerusalém, com o propósito de honrar a Deus. É realmente um ato nobre, sem dúvida. Esse templo existiu entre os séculos X e 6 a.C., mas o que aconteceu com ele? Foi destruído durante o cerco babilônico a Jerusalém sob o reinado do rei Nabucodonosor. Na sequência da destruição do Templo de Salomão, uma nova estrutura sagrada surgiu nas mesmas fundações, o segundo templo, mais tarde conhecido como o Templo de Herodes. Inicialmente, este templo era um espaço de adoração relativamente modesto, mas com o tempo, sofreu transformações significativas. Grandes projetos de reconstrução foram empreendidos, resultando em um complexo majestoso, adornado com enormes paredes e imponentes colunas, refletindo tanto a devoção religiosa quanto a grandiosidade arquitetônica da época. Sob o reinado de Herodes, o Grande, este templo não só serviu como centro religioso, mas também como um símbolo de poder e prestígio. Herodes, conhecido por seus extensivos projetos de construção, deixou sua marca indelével no templo, transformando-o em uma das maravilhas da região. Contudo, a estabilidade e a magnificência do segundo templo não eram para durar eternamente. Após mais de 580 anos de sua existência, este símbolo de fé e história foi novamente arruinado. Durante a invasão de Jerusalém pelos romanos, um evento que marcou profundamente a história judaica e a paisagem da cidade, o segundo templo foi destruído, um ato que reverbera até os dias de hoje na memória coletiva e na identidade cultural do povo judeu. A ideia de construir um terceiro templo surgiu logo após a destruição do segundo. Desta vez, os judeus estavam decididos a erguer um templo que não fosse sujeito à destruição. Eles buscavam construir um templo que não apenas servisse como local sagrado de adoração para os judeus, mas também fosse grandioso, superando os 2 templos anteriores. No entanto, a construção do terceiro templo não é uma tarefa simples, já que muitos países, especialmente nações islâmicas, têm se oposto a essa ideia por muitos anos. Jerusalém é uma cidade compartilhada com a Palestina, e alguns países reconhecem Jerusalém Ocidental como a capital de Israel, enquanto consideram Jerusalém Oriental como a capital da Palestina. Isso ocorre porque o local abriga a Cúpula da Rocha, um monumento islâmico no Monte do Templo. Visitantes judeus são desencorajados a entrar no complexo, e judeus são proibidos de realizar cultos lá. Mas isso não é tudo. Alguns estudiosos até questionaram a crença judaica de longa data de que os templos judaicos anteriores estavam localizados naquele local, o que gerou controvérsias. Em resposta a essa afirmação, pesquisadores e estudiosos conduziram investigações adicionais, levando a uma descoberta fascinante. A mesquita de Al-Aqsa foi construída sobre um local de purificação ritual judaica.
O arqueólogo britânico Robert Hamilton desempenhou um papel crucial ao fornecer evidências para sustentar essa revelação. Em seu detalhado relato, ele documentou sua exploração das fundações da mesquita e o que encontrou. As fundações da mesquita foi descoberta após um terremoto em 1927 que danificou uma parte do lugar. Sob o piso da mesquita, Hamilton descobriu um mikveh, um banho usado no judaísmo para fins de purificação ritual. É seguro afirmar que essa descoberta encerrou as especulações. O mikveh possui uma profunda importância na tradição judaica, tradicionalmente associado a uma fonte de água natural chamada água viva. Era usado durante o período do Segundo Templo para a imersão ritual antes de acessar o Monte do Templo. Essas descobertas revolucionárias, que remontam a muitos séculos, permaneceram escondidas nos arquivos do Mandato Britânico, uma medida tomada para evitar conflitos com as autoridades islâmicas. Locais interpretam essa profusão de evidências históricas como o sinal de aprovação que a comunidade judaica aguardava ansiosamente. Em resposta, uma autoridade judaica influente, o Sanhedrin, deu início aos planos para a construção do Terceiro Templo. Este projeto ambicioso não se limita apenas à estrutura do templo. Há uma mobilização para preparar o terreno ao redor, incluindo áreas de terra agrícola e regiões florestais, para que possam servir às necessidades e funções do templo após sua edificação. A iniciativa reflete um esforço significativo para integrar aspectos históricos, religiosos e culturais, visando a realização de um objetivo histórico profundamente enraizado na tradição judaica. Um dos principais requisitos para reconstruir o templo é a produção de uma novilha vermelha. A novilha vermelha é uma vaca que nunca deu à luz, nunca foi ordenhada ou usada para o trabalho. Então, o que torna a novilha vermelha tão especial? Bem, as cinzas de uma novilha vermelha, quando misturadas com água, são essenciais para purificar os judeus e permitir sua participação nos serviços do templo. O rabino Jane Richmond, um respeitado líder religioso em Israel e ex-diretor internacional do Instituto do Templo, tem estado profundamente envolvido na missão de trazer uma novilha vermelha imaculada e intocada de volta a Israel. A razão para se esforçar tanto nesse processo de purificação é garantir que ele siga os passos prescritos na Bíblia, especificamente no livro de Números 19. A jornada para trazer de volta a novilha vermelha, um elemento crucial na reconstrução do templo, não é tarefa fácil. Com apenas 9 novilhas vermelhas usadas em rituais de purificação ao longo de 1000 anos entre o primeiro e o segundo templos, não é surpresa que elas se tornaram extremamente raras. No entanto, esse pequeno contratempo não iria impedir o rabino Jane Richmond. Ele e outros rabinos conhecedores do Instituto do Templo embarcaram em uma missão ambiciosa e estão dispostos a ir a todos os extremos para conseguir o que desejam. Para produzir uma novilha vermelha, recorreram à tecnologia científica moderna e à expertise de um criador de gado que entendia as complexidades da criação de animais. Usando embriões congelados de angus vermelhos da América do Norte, eles os implantaram em gado doméstico de Israel. Mas a criação de uma novilha vermelha não é uma tarefa simples. Ela deve nascer em Israel e estar completamente livre de quaisquer imperfeições físicas ou defeitos. Não deve ter marcas, manchas ou anormalidades que prejudiquem sua aparência perfeita. Além disso, a novilha vermelha não deve ter sido usada para qualquer trabalho, especificamente o arado, pois precisa permanecer intocada e dedicada ao propósito dos rituais do templo. Como mencionamos antes, o rabino Jane Richmond não deixaria nada atrapalhar seu caminho. E para concluir esse delicado processo, ele estudou muitos livros antigos, juntamente com diferentes métodos científicos, e isso não é tudo em relação aos requisitos para o templo. Os Kohanim, um grupo de sacerdotes especiais, passam por um treinamento rigoroso liderado pelo Sanhedrin e pelo movimento do templo. Eles aprendem as ações adequadas, maneiras e o uso de equipamentos necessários. O novo altar, crucial para oferecer sacrifícios, deve ser construído no local original no topo do monte do templo. O altar deve ser projetado de forma que possa ser facilmente desmontado e remontado em outro local, até encontrar sua posição permanente. Isso nos leva à pergunta: o que motiva os judeus a irem tão longe para construir esse templo? Veja bem, os judeus foram proibidos de entrar ou adorar dentro do local dos templos anteriores pelos muçulmanos. Eles foram levados a adotar ações excepcionais para estabelecer um local sagrado para suas práticas religiosas. Para os judeus ortodoxos, a reconstrução do templo é considerada a resposta definitiva para os problemas enfrentados pela comunidade judaica. Contudo, há um grande desafio: o controle do monte do templo, que atualmente pertence aos muçulmanos.
a reivindicação do monte necessita de uma abordagem política, em vez de jurídica. Portanto, quando não conseguiram contornar esse obstáculo, o Conselho Judicial de Israel decidiu que a decisão estava além do escopo da lei e que abordagens alternativas deveriam ser exploradas. Organizações internacionais, estados regionais e países fora de Israel podem se envolver como mediadores para ajudar a encontrar uma solução. É importante que líderes de diferentes religiões trabalhem juntos para tornar a reconstrução do templo uma realidade. Agora, voltemos ao que as profecias indicam. De acordo com a Bíblia, especificamente nos livros de Daniel e Apocalipse, há menção de uma figura conhecida como o Anticristo. Em Apocalipse 13, sugere-se que esse Anticristo possa surgir como um futuro líder político. Acredita-se que esse líder possa fazer um acordo ou pacto com líderes judeus, possivelmente incluindo a permissão para reconstruir o terceiro templo. Embora essa ideia possa ser entendida de diferentes maneiras, podemos ver medidas significativas sendo tomadas para a construção do terceiro templo. Esta jornada tem sido nada menos que uma montanha russa, onde dois lados extremos, ou seja, os costumes antigos e a tecnologia moderna, se unem para reconstruir o templo. À medida que os planos avançam e as conversas se desenvolvem, o caminho para um futuro unido, baseado no respeito e na compreensão, torna-se ainda mais importante. Então, a novilha vermelha será trazida de volta? E o monte do templo verá uma transformação? Só o tempo dirá, mas os esforços coletivos de comunidades de diferentes origens podem abrir caminho para este projeto. No entanto, esta não é a única profecia que está se concretizando. No século 8 a.C., o rei Ezequias empreendeu um projeto notável, a construção da piscina de Siloé. Esta piscina servia como a única fonte de água doce na antiga Jerusalém, garantindo um fornecimento constante de água mesmo durante tempos de guerra. Os engenheiros do rei Ezequias abriram um caminho através da rocha sólida, percorrendo cerca de 600 metros desde a nascente de Gion. A piscina e ela tinha aproximadamente 16 metros de comprimento, 5,4 metros de largura e 5,8 metros de profundidade, consistindo em uma combinação de rocha natural e alvenaria feita pelo homem. Infelizmente, quando os babilônios atacaram Jerusalém, o segundo templo não foi a única coisa destruída. A piscina de Siloé também não escapou de sua fúria. Durante o tempo de Neemias, foram necessários quase 70 anos para reconstruir as muralhas de Jerusalém, e para reparar a piscina de Siloé, foi necessário tempo adicional. A piscina passou por mais reconstrução e expansão durante o reinado de Herodes, o Grande. Ela se tornou um local de encontro para os pobres e doentes que vinham tomar banho em suas águas. A proximidade da piscina com o templo a tornou especialmente significativa durante a Festa dos Tabernáculos, um evento celebratório em Israel. Essa festa, conforme instruído pelo Senhor em Levítico, capítulo 23, versículos 34 a 43, foi designada para que os israelitas se lembrassem de sua libertação do Egito. Durante 7 dias, a partir do 15º dia do 7º mês, os israelitas eram obrigados a residir em barracas temporárias ou abrigos. Essa celebração visava garantir que as gerações futuras percebessem a importância de seus ancestrais terem vivido em tais barracas após sua libertação. As festas têm um lugar especial na tradição israelense, servindo como lembretes de eventos históricos importantes e simbolizando a liberdade. A água da piscina de Siloé desempenhou um papel crucial nos rituais cerimoniais da Festa dos Tabernáculos devido à sua proximidade com o templo. Essas cerimônias faziam parte vital do patrimônio cultural e religioso de Israel, conectando-os ao seu passado e lembrando-os de sua jornada da escravidão para a liberdade. A Festa dos Tabernáculos, ou Sukkot, é um festival que simboliza a proteção divina oferecida ao povo judeu durante sua jornada pelo deserto, após a libertação do Egito. Esta festividade não apenas celebra o cuidado de Deus, que providenciou o alimento durante esse período desafiador, mas também é uma oportunidade para relembrar e honrar essa passagem histórica. Uma curiosidade que muitos podem ter é sobre a habilidade dos judeus contemporâneos em construir as cabanas tradicionais, ou sukkahs, que são centrais para a celebração. Essas estruturas simbólicas são montadas seguindo orientações detalhadas transmitidas através de gerações, combinando tradição ancestral com adaptações modernas. Bem, a Mishnah é a resposta para a sua pergunta. Ela é uma coleção de ensinamentos judeus contendo instruções sobre como construir barracas temporárias para habitar durante essa festividade. O Sukkot geralmente ocorre após a temporada de colheita, e as pessoas expressam sua gratidão a Deus enquanto esperam por chuvas abundantes. Muitas pessoas de todo o mundo consideram isso uma grande tradição. Durante a festa, antes do sacrifício da manhã,
Um sacerdote pegaria uma jarra de ouro e a levaria até a piscina de Siloé. Ele a encheria de água e a levaria de volta ao altar, em meio aos gritos alegres do povo. Enquanto a multidão cantava os salmos 113 a 118, o sacerdote derramaria a água no lado oeste do altar, simbolizando Isaías, capítulo 12, versículo 3. A piscina de Siloé permaneceu oculta por muito tempo até sua descoberta em 2004, durante a escavação de uma linha de esgoto. No entanto, apenas uma pequena parte de seus 16 metros de comprimento foi revelada até agora. Agora, vamos falar sobre Armagedon e como ele se encaixa nesse cenário. Quando ouvimos essa palavra, muitas vezes pensamos no filme Armagedon e no fim do mundo. Embora destaque o fim do domínio humano, não é o fim da própria Terra. Armagedon é mencionado no Novo Testamento, especificamente em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Refere-se a um lugar onde exércitos se reúnem para a batalha. As pessoas o interpretaram como um local tanto literal quanto simbólico. No entanto, de acordo com os livros de Jeremias e Ezequiel, a batalha do Armagedon não se limitará a um único lugar. Envolverá nações de todo o mundo que se rebelarão contra a autoridade de Deus. O nome Armagedon, derivado de Har Megido em hebraico, refere-se ao Monte Megido, localizado no norte de Israel. Essa área foi palco de batalhas históricas registradas na Bíblia. Também pode ser interpretado como terremotos, enchentes, granizos, deslizamentos de terra, trovões, doenças, incêndios florestais e relâmpagos. Esses desastres naturais mostrarão a soberania de Deus e virão sobre as nações que desafiaram os mandamentos dele. E como temos testemunhado nos últimos anos, não tem faltado esses desastres em diferentes partes do mundo. Agora queremos saber o que você acha disso tudo que tem acontecido em Israel? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Agora deixa eu te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição.